Queria primeiro dar boa noite a todos que estão aí, ao vivo, né, nesse sábado à noite, né, buscando conhecimento, né, na área da nutrição, e a gente só faz isso mesmo por amor à profissão. Antes de começar aqui, de compartilhar com vocês a palestra, eu queria primeiro me apresentar, para quem não me conhece, né, eu sou Daiana, nas redes sociais mais conhecida como Daiana Queiroz, né, sou nutricionista, formada desde 2011, né, então há 8 anos trabalho na área materno-infantil, né, eu digo que foi uma paixão à segunda vista, porque na graduação não foi algo que me trouxe tanto interesse, mas a partir da minha experiência na residência, que foi a primeira pós-graduação, né, que eu fiz na área materno-infantil, foi que eu me apaixonei de lá para cá, venho estudando essa área, sempre amei estudar gestação, né, e há alguns anos tinha me dedicado nesse nicho, especificamente dos meus dias de vida, né, que é a gestante, pós-parto e os 2 primeiros anos de vida, principalmente. Eu tenho mestrado na área de nutrição clínica, aqui pela Universidade Federal da Paraíba, embora seja natalense, né, eu moro em João Pessoa, e atualmente estou concluindo o doutorado também na nutrição clínica aqui, também na Federal da Paraíba, e tanto no meu mestrado quanto no doutorado, minha fonte de estudo é a vitamina D. Então, falar hoje sobre vitamina D, né, na gestação é um tema que me traz muito prazer, porque é algo que eu tenho contato nesses longos 6 anos, né, junto aí com minha atuação também vem a vitamina D. Então, vai ser muito bacana compartilhar com vocês, né, eu trouxe uma apresentação breve, para que a gente, né, não comprometesse muito esse sábado à noite, mas mostrando para vocês o quanto que a vitamina D ela tem um papel importante na saúde humana como um todo, né? E também na gestação, como um papel aí fundamental para diversas funções que a gente vai estar conversando. Então, vou aqui compartilhar minha tela com vocês. Tá ok minha tela? Então, vamos compartilhar um pouquinho, conversar sobre a vitamina D na gestação. Eu trouxe um pouquinho falando sobre a importância do papel dela, né? Qual é a demanda que a gente tem, porque que além, lógico, que a gente sabe que a gestação é uma fase muito complexa, né? Eu estou vivenciando essa fase agora, então entrei na estatística aí da quarentena também, né? Atualmente eu estou com 19 semanas, então tenho vivenciado as alterações fisiológicas e o aumento da demanda de nutrientes que é necessário para esse momento. É lógico que se a gente for falar de vitamina D, a gente vai falar desde a fertilidade, desde esse preparo até mesmo agora o período da gestação, né? Embora eu vou focar mais hoje na gestação em si. Então, a deficiência da vitamina D, ela já é considerada uma pandemia, né? Ou seja, ela passou para aquele período de pico muito grande de deficiência e hoje é comum que a população como um todo tenha deficiência de vitamina D, isso independentemente de sexo, de idade, de faixa etária, e de regiões, né? Então, se acreditava antes que países mais frios teriam maior prevalência de insuficiência de vitamina D, mas os estudos vêm demonstrando que, lógico que isso é um fator que vai estar associado a essa redução, mas não é um único fator, né? Não é só isso que vai interferir nos níveis sanguíneos da vitamina D, e isso tem trazido realmente, inclusive aqui no Brasil, né, níveis de deficiência que variam entre 40% a 70% da população com deficiência em vitamina D. Então, a gente tem passado por isso, e isso tem trazido reflexões
para a comunidade científica, né, de uma forma de entender qual o papel da deficiência, o que é que ela pode ocasionar, né, na população, quais são os impactos que a deficiência desse nutriente ele pode estar ocasionando. Pensando no público da gestante especificamente, a deficiência da vitamina D também vai chegar em torno aí de 40% entre as mulheres grávidas. Isso a gente vai conseguir entender pelo próprio aumento da demanda que ela vai ter por todas as alterações fisiológicas e necessárias que vão acontecer, né, nos trimestres gestacionais. Então, isso acaba, a demanda de vitamina D acaba duplicando e até triplicando em algumas mulheres no terceiro trimestre. Então, à medida que essa gravidez ela progride, ou seja, ela aumenta, as necessidades de vitamina D também aumentam e, portanto, né, a gente tem um quadro aí maior de insuficiência. A gente não tem um estudo global que mostre esse parâmetro de deficiência da vitamina D, inclusive no Brasil, né, e em outros países, mas os estudos eles mostram um mínimo de 40% dessa deficiência da vitamina D. Quando a gente vai pensar a nível de Brasil, como eu falei, a gente não tem uma pesquisa ainda que seja nacional, né, que seja mostrando vários estados, mas a gente tem essa pesquisa, né, que aconteceu na realidade na região no Nordeste, que ela vai mostrar, se não me engano, foi na região do Piauí, né, que ela encontrou quase 80% da hipovitaminose, ou seja, em torno de 40% das mulheres tinham deficiência, que são níveis abaixo aí de 20 nanogramas, e mais de 40% também com esse nível de insuficiência. Ou seja, a gente tem mulheres gestantes no período, né, que é fundamental, com níveis abaixo do recomendado nesse período de gestação, certo? Então, a vitamina D, né, ela é muito conhecida, e a gente estudava na época de graduação ela como outra função, realmente, né? A função mais conhecida para o metabolismo ósseo. Então, a vitamina D, embora ela é definida como uma vitamina, hoje ela é considerada como um pré-hormônio ou um hormônio, né? Alguns estudos já trazem ela realmente como hormônio, pelo seu papel na regulação celular, né? Que é o papel que muitos hormônios eles fazem no nosso corpo, né? Assim como o PTH, por exemplo, e outros hormônios. A gente tem dois tipos de vitamina D, a vitamina D2, que é a ergopassaferol, que vai ser aquela oriunda das plantas, e a gente tem a vitamina D3, que é aquela vitamina que vem a partir da fonte alimentar, né, e a partir, principalmente, em maior quantidade, aí, da exposição solar. Pela ação dos raios ultravioletas, eu vou estar passando para vocês um pouquinho do metabolismo para que a gente entenda, inclusive porque existe muito questionamento, né, por que a gente não tem a dosagem ideal hoje, né, que as pessoas pensam na dosagem, qual a dosagem que eu devo dar na gestação. Então, quando a gente pensa nessa dosagem, né, a gente vai ver que tem vários fatores que vão interferir e fica difícil a gente generalizar algo que é individualizado. Então, recentemente, nos últimos 10 anos, né, foi descoberto a ação do VDR, que ele é o receptor da vitamina D, né? Então, esse receptor ele foi encontrado em diversas células e foi nele trazido o papel de regular as ações celulares em diversos órgãos, né? E a partir daí começou-se a avaliar o papel da vitamina D não só no metabolismo ósseo, mas em diversos outros órgãos, em outros desfechos clínicos, inclusive também na gestação. Pensando em fontes alimentares de vitamina D, né, os estudos demonstram que menos de 10% da necessidade que tanto eu estou falando isso em relação à população geral consome, vem a partir das necessidades da ingestão alimentar, por uma questão de a gente não ter hábito e acesso, muitas vezes, na rotina a esses alimentos, né? Então, ele vai ser encontrado mais em alguns peixes, como salmão, sardinha, cavala, atum, na gema do ovo, em alguns leites, quando são enriquecidos, né, ou alimentos que sejam enriquecidos. Mas isso naturalmente não é algo que faz parte do hábito
principalmente a gente falando aqui a nível de Brasil, né, não faz tanto parte, né, do nosso hábito ter o consumo desses alimentos. Então, eles vão refletir muito pouco a quantidade de níveis sanguíneos que a gente tem em relação às concentrações da vitamina D. E aí a gente vai pensar mesmo na maior parte, como eu falei, em torno de 80% a 90% desse valor, ele vai ser oriundo da exposição solar, né? Mas essa síntese cutânea vai acontecer a partir do CETDI do colesterol, né, que é uma partícula produzida a partir do colesterol, que ela vai migrar na epiderme e vai fazer toda a cascata dela de metabolismo, que eu vou falar para vocês de forma rápida. Mas existem alguns fatores que vão influenciar nessa síntese cutânea da vitamina D, e é isso que vai trazer tantas modificações e esse aumento da insuficiência da vitamina D que vem acontecendo aí nos últimos anos. Né? Então, essa produção cutânea, ela vai ser influenciada pela pigmentação da pele, pela hora do dia, né? Então, tem estudos que já demonstram que em horários de pico, que a gente tem maior exposição, seria mais favorável para essa absorção, né? Embora a gente tenha que ter um pouco de cuidado em relação a isso, para não exagerar nesse tempo, porque a gente sabe também que existe a questão do próprio câncer de pele, né? Então, passar muito tempo no sol também não é positivo. Os estudos europeus, eles trazem no horário em torno de meio-dia, mas a gente sabe que lá a latitude, a temperatura é totalmente diferente, por exemplo, se a gente for trazer para o Brasil. Então, aqui sempre eles falam no horário, uma exposição de 10 a 15 minutos, no momento que a gente tem uma exposição solar significativa, né? Em torno das 10 horas seria mais ou menos um horário, isso não é um consenso ainda, né, a respeito desse horário. A estação do ano vai modificar, né, embora no meu estudo, tanto no mestrado como no meu grupo de pesquisa, a gente não conseguiu avaliar essa diferença em relação a períodos de inverno, períodos de verão, em relação aos níveis de vitamina D, uma vez que a gente tem aqui no Nordeste, né, as questões irregulares realmente essas estações, elas não são bem definidas, né? Então, os outros fatores, como pigmentação da pele, a gente sabe que quanto maior a melanina, né? Então, se a pele mais escura, ela não tem essa síntese cutânea pelos raios ultravioletas efetivamente transformados na vitamina D, né? Existe esse bloqueio pela cor da pele, ela precisa de um tempo maior de exposição para que ela tenha essa síntese. Né? Então, o uso de protetor solar, o uso de protetor solar 30, ele vai reduzir em torno de 95% da exposição, né, dessa síntese da vitamina D. Então, ele bloqueia a ação dessa conversão da vitamina D pelos raios ultravioleta em torno de 95%. Né? E normalmente as pessoas usam protetor solar no rosto, no batom, na maquiagem, né? Tudo que a gente usa hoje tem a proteção. Então, isso também vai acabar interferindo, né? A própria poluição do ar, o tipo de roupa, né? Tem estudos até mostrando relacionado à religião, né? Que a depender da religião também a gente vai ter essa alteração aí da exposição solar, né? Isso pode acabar interferindo na quantidade dessa vitamina D, né? Embora a gente vai ver que tem outros fatores também além desses, né? Esses são os fatores principais que a gente pode estar associado a essa redução. Então, a vitamina D, ela é conhecida pelo seu papel, né, junto com o paratormônio, de reguladores na homeostase do cálcio. Então, eles vão atuar no auxílio à absorção do cálcio intestinal, né, sendo regulado junto com o paratormônio, atuando no metabolismo ósseo, né, a gente tem os primeiros estudos aí com a vitamina D, vai falar um pouquinho sobre a prevenção do raquitismo, né, e de outros problemas ósseos. E aí, a partir da descoberta do VDR, que é esse receptor celular presente na maioria das células do nosso corpo, observou-se que mais de 2.000 genes podem ser regulados, direto ou indiretamente, pela forma ativa da vitamina D, que é o calcitriol. Então, daí que se começou
a chamar a vitamina D como hormônio, pela sua ação na regulação celular, e a partir disso a gente conseguir descobrir diversas atuações e relações dessa vitamina D com diversas ações das células, né, de função, efetividade e regulação. Esses receptores eles vão ser encontrados em todo o trato respiratório, nos ovários, no endométrio e na placenta. Então, a gente vai ver quando a gente avalia o mecanismo dessa passagem da vitamina D para o bebê, a gente vê que na placenta está presente também a forma ativa e os receptores para que se possa atuar e auxiliar nesse processo, inclusive de implantação, tá? Então, a vitamina D também ela vai ser essencial quando a gente vai pensar na qualidade do endométrio, né, na própria reprodução, tanto na fertilidade aí masculina, como na fertilidade feminina, né? Então, o ideal, né, quando a gente pensa numa gestação saudável, né, eu estava fazendo essa palestra sobre gestação saudável e me refletindo em relação a isso, a gente ter esse preparo, né, não só pensar a partir da gestação, mas também nesse preparo anterior para que a gente tenha aí uma suficiência placentária, um desenvolvimento placentário correto, implantação também ideal, né, que a gente otimize essa fertilidade até pela formação dos espermatozoides, e também tem uma atuação bem interessante da vitamina D. Então, falando um pouquinho do metabolismo da vitamina D, rapidamente para vocês, para que vocês entendam algumas questões quando a gente fala de níveis diferentes, que as pessoas respondem diferente, né? Então, a gente tem duas formas, como eu falei, de ter essa vitamina D, a partir do ergopalciferol, a vitamina D2, que é encontrada nas fontes vegetais, como os cogumelos, e a colocalciferol, né, que é a vitamina D3, a partir da fonte alimentar, ou a partir da produção pelo cetodeído do colesterol, né, que a partir dos raios ultravioletas vai entrar em contato com a epiderme e vai começar essa síntese da colecalciferol, né? Depois que eu tenho essa produção da vitamina D, para que ela haja no meu corpo, eu preciso passar por um processo de metabolização dessa vitamina, para que eu transforme essa vitamina na sua forma ativa, pois é a forma ativa que vai atuar a nível celular. Então, a gente vai passar por uma que a gente fala de hidroxilação, a nível hepático, né, que a gente vai, aquela colecalciferol, ela vai se transformar na 25-hidroxivitamina D, né, que é o que a gente dosa hoje a nível sanguíneo, mas ela não é considerada a forma ativa da vitamina D, tá? Então, por que a gente dosa isso, né? Sempre me questionam isso. Porque o tempo de meia-vida dessa vitamina, ela é bem maior. Então, a 25-hidroxivitamina D, ela vai estar presente aí na corrente sanguínea em torno de 20 dias, enquanto a formativa, ela tem presente em torno de 10 a 15 horas. Então, para a gente ter uma ideia, né, de dosagem, a recomendação atual é que a gente dose a 25-hidroxivitamina D, né? Que é a forma que a gente tem maior prevalência no corpo, porém, não é o formato ativo, ou seja, aquele formato que vai ser utilizado pela célula. Só dar uma olhadinha aqui. E aí ela passa por uma nova hidroxilação a nível renal, que aí a gente vai ter, sim, né, a 1,25-hidroxivitamina D, ou calcitriol, que é a forma ativa de vitamina D. Essa 1,25 vitamina D ela passa por esse processo ligado, né, na proteína ligadora da vitamina D, e é ela quem vai se ligar ao receptor, que é o VDR, que vai estar presente nas células e vai fazer a sua atuação. Então, é muito importante a gente entender esse mecanismo do metabolismo da vitamina D, porque às vezes a gente vai questionar, por exemplo, pacientes que você às vezes podem dosar a nível sanguíneo, ele ter uma dosagem ali dentro do padrão, né? Por isso que hoje, na gestação, vocês vão ver que os estudos trazem, falando mais de níveis ideais do que de valores de referência,
exatamente porque muitas vezes eu tenho aquele valor do 25-hidroxivitamina D, mas não necessariamente aquele valor vai estar realmente sendo utilizado pelo corpo por variações genéticas, pela presença de uma obesidade, que vai sequestrar essa vitamina D para a célula adiposa, né, por um processo inflamatório, que também a gente vai acabar tendo, não vai estar tendo essa atuação da vitamina D de forma efetiva, certo? Então, é importante também que a gente tenha esse entendimento. E a célula, né, o receptor de vitamina D, como eu falei anteriormente, ele vai estar presente em diversos locais do nosso corpo. Então, ele vai estar presente a nível de cérebro, e aí a gente vai ter uma atuação dessa vitamina D aí no neurodesenvolvimento, quando a gente pensa, né, no desenvolvimento fetal. Ele vai estar presente no intestino, como eu falei, que foi uma das primeiras funções descobertas, né, não só a partir da reabsorção óssea, mas hoje sim também associado ao microbioma intestinal, né, a absorção de outros nutrientes, a imunidade também, que a gente sabe que tem um papel importante aí do intestino. As células receptoras de vitamina D, elas vão estar presentes na formação e na regulação das células imunitárias, tanto da imunidade inata como a imunidade adquirida, então, formação das células de linfócitos T, linfócitos B, atuando aí, tendo um papel super importante, né, no sistema imunológico, que é um outro fator que a gente vai pensar aí na gestação, que vai ser importante, né, as pessoas falam, a gente escuta muito que a gestação é um período que a mulher está imunossuprimida. Eu cresci na graduação com essa ideia, né, que a mulher, ela, na gestação, ela estava com a imunidade super baixa, né, que a gente não podia, por isso que ela era mais vulnerável a infecções, mas na realidade, ao longo, né, quando a gente começa a estudar e ver os artigos, na realidade, é um período super complexo, onde o sistema imunológico, ele tem uma demanda muito alta, para que ele tenha ali toda a manutenção mesmo do bebê naquele útero, né? Então, na realidade, a gente não está imunossuprimida, só que as funções dele estão concentradas ali para o feto, né? E não necessariamente só para a gestante. Mas, e a vitamina D vai ter um papel muito importante nessa questão na função imunológica, né? Ela também vai atuar nas células sanguíneas, então já tem alguns estudos, né, associando o receptor da vitamina D com a hematopoiese, com a formação da hemoglobina, então aí podendo atuar nesse momento mesmo de formação sanguínea que a gente tem pelo aumento, né, também na gestação, hemodiluição. Tem alguns estudos associando ao seu papel na prevenção de anemia, né, inclusive no meu mestrado a gente viu essa associação de indivíduos que tinham menores níveis de vitamina D, eles tinham também menores níveis de hemoglobina, né, mostrando o papel aí da vitamina D na hematopoiese. E como eu mostrei para vocês lá no metabolismo, né, a gente conseguiu ver lá que a gente tem várias etapas de hidroxilação até que essa vitamina D chegue na célula para atuar. E o que é que acontece? O que é que a ciência tem mostrado hoje e o que é que isso diferencia os níveis, né? Então, por que que hoje não se tem um consenso da dosagem ideal, né? Se tem que dar tantas unidades para aquele indivíduo, né? E às vezes aquele indivíduo ingerir aquela quantidade de unidades e ela não tem a resposta esperada que a gente tem de acordo com os estudos. Porque a vitamina D, né, pensando nessa questão de receptor, ele tem um caminho a percorrer. E nesse caminho a gente tem diversos variações genéticas que vão interferir nesse processo da vitamina D. Então, essa figura ela vai mostrar, né, que ao longo do metabolismo, como a gente avaliou, né, desde a formação da transformação da 7-deidrocolesterol em pré-vitamina D para que ela se transforme em 25-hidrox e depois ela chegue na sua formativa, esses CIPs, né, que a gente vê, eles são polimorfismos, são alterações ou variações que vai acontecer no gene, né, que vão alterar o seu funcionamento, né, ou a sua resposta a algumas condições. A gente também vai ter
depois que eu transformo essa vitamina D, então eu peguei a vitamina D, ativei ela. Depois que ela ficou ativa, quando ela chega lá no receptor da célula, eu também tenho ali variações genéticas que podem fazer com que esse receptor ele não seja bem ativado, ou eu não consigo ter meu funcionamento perfeito. E aí, muitas vezes, eu não vou conseguir ter ou aumento, né, desse valor sanguíneo que eu espero via suplementação, ou a sua atuação, né? Então, a vitamina D, ela é muito mais complexa do que muitos nutrientes, por isso, porque a gente tem essas variações genéticas que também vão estar interferindo na sua dosagem e na sua função. Então, se a gente for pensar, né, por exemplo, eu estudo os polimorfismos associados ao VDR, que está lá no receptor. Então, às vezes, o meu paciente ele vai ter o nível sanguíneo lá, ok, dentro da referência, porém, ele está tendo condições clínicas que me acionam para que esse receptor não está funcionando bem. Quem dera se a gente pudesse fazer a variação genética, né, essa investigação do polimorfismo com todo mundo, mas a gente ainda hoje não tem isso tão acessível, né, aqui no Brasil, pelo menos aqui na região do Nordeste. Então, diferentes mutações que são presentes nesses genes, que codificam as proteínas relacionadas ao metabolismo da vitamina D, e a sua ação na transcrição gênica, elas vão interferir na concentração e na ação desta vitamina. Então, mesmo às vezes a gente tem na concentração ideal, pode ser que ela não esteja na sua atuação ideal. Por isso que hoje a gente fala de valores ideais e não de valores de referência, para que a gente tenha essa garantia que aquela quantidade ali ideal, sim, ela vai estar, mesmo com alguma interferência, ela vai estar conseguindo ter o funcionamento e a sua ação, que é tão importante, né, nesse papel. Eu sempre falo na vida humana, né, porque se a gente for estudar em cada ciclo de vida, ela vai ser muito importante. Além dos fatores que vão interferir na absorção, né, nessa síntese da vitamina D, a gente tem fatores de risco pela própria condição, que aumenta o risco da insuficiência da vitamina D, tá? Então, eu destaco aqui a gestação, que ele é tido, né, pela própria Endocrine Society como uma das condições clínicas que vão estar associadas a um risco maior da deficiência de vitamina D, pela necessidade aumentada que essa fase tem, por todas as alterações fisiológicas que são necessárias e que a gente precisa da atuação da vitamina D para que ela tenha aí sucesso em todos os papéis que acontecem na gestação que a gente vai estar falando, né? Além disso, a exposição solar inadequada, baixo nível, né? A baixa ingestão de vitamina D, que a gente já sabe que naturalmente é muito baixa, a pele, a própria obesidade. Então, se a gente tem uma gestante que já engravida com obesidade, ela já vai ter um risco, dois riscos aí associados, né? Tanto pelo fato de ser obesa, mas também pelo fato da própria gestação. Avaliar a função renal e hepática também é importante. Se eu tenho uma alteração nessas funções, eu também não vou ter uma absorção e metabolismo adequado da vitamina D, isso também vai estar interferindo, certo? Além de alguns medicamentos também que podem estar fazendo aí acesso a essa condição. Então, a gravidez já é conhecida, né, como um período dinâmico, quando a gente pensa por que a gente tem uma demanda aumentada da vitamina D, ela vai ser seguida por mudanças físicas, fisiológicas, tanto na mãe quanto o bebê em desenvolvimento. E os níveis do calcitriol, né, que ou seja, a vitamina D ativa, ela vai aumentar em torno de 2 a 3 vezes, principalmente ao longo dos trimestres, né, por toda a sua questão, principalmente da reabsorção óssea, né, formação óssea do bebê, e o seu papel imunorregulatório também que vai acontecer, prevenindo a rejeição da mãe e do bebê. Então, inclusive, a gente tem estudos já mostrando a relação dos níveis de vitamina D, por exemplo, com a perda gestacional. Porque esse papel imunológico inicial ela é fundamental para manter o bebê ali no útero, né, para que não tenha uma rejeição e um aborto espontâneo, por exemplo. E a vitamina D ele vai ter esse papel imunorregulatório que vai auxiliar na prevenção dessa rejeição mãe e bebê. Então, aquela mulher que ela já engravida com nível muito baixo de vitamina D, a gente já vai ter essa função imunológica aí que não vai estar
atuando 100% pela deficiência desse nutriente. Então, quando eu tenho um preparo anterior, eu já consigo, né, pegar aquela mulher que está tentando engravidar e já deixar ela nos níveis ideais de vitamina D, a gente já consegue uma implantação com maior sucesso, né? Uma outra questão que é importante a gente saber é que o bebê, o feto, ele vai ser totalmente dependente dos níveis de vitamina D da mãe, né? Então, os estudos mostram que quando eles fazem no nascimento para avaliar os níveis de vitamina D da criança e da mãe, em torno de 80% a 90% dos níveis que são encontrados, a nível de cordão umbilical, reflete os níveis sanguíneos da mãe, então está totalmente relacionado. E aí, como é que a gente pode trabalhar isso, né, na questão da programação metabólica? Então, embora a gente foque que a gestação, não tinha como falar da vitamina D e não falar da importância dele realmente nessa programação, que vai acontecer também na gestação, mas começa até antes mesmo, né, da gestação. Então, como a gente passa por um período crítico de desenvolvimento de divisão celular, né? As exposições ambientais durante esse período eles são sensíveis e podem influenciar todo o crescimento fetal. E isso também vai acontecer com a vitamina D, tanto na sua atuação do sistema imunológico, tanto pela sua atuação como anti-inflamatória, que a gente sabe que vai ser essencial no período de essa redução da inflamação, né, para que se tenha implantação efetiva, para que se tenha melhora da fertilidade feminina. E nesse processo da gestação, né, a vitamina D também ela vai estar atuando na prevenção aí de condições clínicas que a gente sabe que pode acontecer quando a gente não tem uma programação metabólica aí efetiva, né? O risco da própria obesidade, a diabetes, a hipertensão. Tem um estudo bem interessante que ele fala sobre a teoria de Barker, né, que a gente conhece, quem estuda a parte de programação metabólica, é um dos principais estudos, né, que trouxe justamente esse conceito da programação metabólica, e ele mostrando o papel da vitamina D também nessa ação aí prevenindo as doenças e atuando na programação metabólica por todas as suas funções, que a gente também vai estar avaliando aqui. Então, como é que acontece essa transferência do bebê, né, para da vitamina D da mãe para o feto? Então, a partir da ingestão, da suplementação e da exposição solar, né, a gente vai ter uma transferência direta da 25-hidroxivitamina D da placenta para nível fetal, certo? O bebê ele não recebe diretamente o calcitriol, que é a formativa. Então, a placenta ela possui receptores de vitamina D, né, e também ativos para que ela tenha essa conversão e transforme nessa transformação da formativa da vitamina D. Então, na realidade, o bebê ele recebe o reflexo diretamente, como eu falei, é uma questão que a gente fala que é totalmente dependente, então o feto é totalmente dependente dos níveis séricos de vitamina D da mãe, e esses níveis eles vão passar em formato da 25-hidrox e vai ser ativado via placenta e rim fetal, certo? É dessa forma que acontece todo o metabolismo, né, para que ele tenha atuação aí na homeostase do caos e vários outros efeitos que eu trouxe alguma pincelada para vocês, para que vocês vissem também os principais efeitos que a gente tem dessa vitamina D, né, na gestação. Então, toda alteração fisiológica que ela vai acontecer na gestação, né, a própria hemodiluição, ela vai trazer alterações fisiológicas e alterações no metabolismo da vitamina D. Ele também vai se adaptar, ao mesmo tempo que a gente tem uma demanda maior, como eu falei, pode até duplicar ou triplicar essa demanda que a gestante tem da vitamina D durante o período gestacional. E a gente vai ter também diferentes respostas dessa vitamina D, a depender de todas essas condições que eu expliquei para vocês. Fatores de risco, como é que estava antes, como é que foi essa programação fetal dessa mulher. Como é que estão os níveis sanguíneos atualmente, se estão fatores ideais, então tudo isso vai ser avaliado para que a gente tenha, né,
uma resposta aí da vitamina D. A vitamina D, ela vai atuar principalmente na gestação como papel imunomodulador, atuando na implantação fetal. Ela vai atuar também na transferência placentária de nutrientes, na homeostase da glicose. A gente vai ver também que ela tem um papel neurológico, que vai estar atuando aí, um papel anti-inflamatório. Mas nesse início da gestação, quando a gente pensa em manter a gestação, né, ele vai atuar com esse papel imunomodulador, que é essencial, além da homeostase do cálcio também, que a gente sabe que vai atuar, inclusive, na prevenção de algumas complicações, como a pré-eclâmpsia, né? Esse estudo é um estudo bem interessante, estudo de revisão, que ele trouxe o papel da deficiência da vitamina D na gestação e fetal, tá? Então, o que é que ele mostra, né? Que os níveis mais baixos de vitamina D, eles vão estar associados com defeitos na implantação fetal, com a não tolerância imunológica, essa dificuldade, como eu falei, o papel importante, né, imunomodulador, na insuficiência placentária, que a gente sabe que essa insuficiência e resistência placentária está associada à restrição do crescimento intrauterino, aumento de pressão arterial. A deficiência também pode estar associada a uma vaginose bacteriana, ou seja, infecção bacteriana, né, por esse processo também imunológico, e a vitamina D também tem um papel bem interessante na ação contra as bactérias, na diabetes gestacional. Então, a gente tem vários estudos já mostrando o papel da vitamina D na atuação da regulação da glicose, né, da insulina, na pré-eclâmpsia, certo? Na perda gestacional. Então, quando a gente vai pensar nessa questão da perda gestacional, né, os estudos, eles relatam que por ter uma deficiência imunológica, pode ser que essa mãe ela acabe rejeitando, né, seja um dos fatores. Na prematuridade, por a gente ter uma deficiência de placenta, uma não regulação adequada da passagem de nutrientes e de glicose para o feto, que pode estar ocasionando nessa tanto baixo peso como antecipando, né? Se a gente tem também um processo inflamatório muito alto, né? Que a deficiência da vitamina D pode trazer. E ele falou também sobre a questão do parto cesáreo. Eu até fiquei bem curiosa e fui pesquisar um pouquinho sobre, né? Qual era o papel. Lógico que nem tudo ainda a gente tem um consenso de dizer da atuação, são estudos de relações ainda, né? A gente tem poucos estudos de intervenção que comprovam realmente todas essas ações, mas em alguns estudos, né, transversais, mostram a associação da cesárea, e uma das justificativas pode ser a redução da musculatura, né, na região, no momento mesmo do parto. Então, ela não teria um trabalho de parto efetivo, o que aumentaria o quadro de cesáreas, né? Mas porque o VDR ele também está presente nas células musculares. Isso é uma das hipóteses, não? A gente ainda é muito poucos estudos pequenos para a gente dizer assim, realmente algo que seja de consenso. Pensando a nível fetal, né, a deficiência da vitamina D está associado em privação de nutrientes, restrição do crescimento intrauterino, em alteração de desenvolvimento neurológico, como a gente vai ver que alguns estudos já demonstram o papel da vitamina D na ação e na formação do sistema neurológico, e a predisposição também, aumento do risco daí de algumas doenças, como, né, o risco de asma, né, tem alguns estudos já demonstrando, e outras alterações também que a gente pode observar no bebê, né? Além dessa questão que eu falei para vocês, da deficiência, ele também traz esse estudo que eu achei bem interessante, mostrando também o papel das variantes genéticas, ou seja, dos polimorfismos, também associado a complicações na gravidez, né? Então, a gente tem a questão da deficiência e também mulheres que possuem essas variantes genéticas. Então, como eu falei, o VDR é o receptor, então, seja lá no final do metabolismo, eu tenho esse receptor que vai atuar a nível celular.
Dentro desse receptor, eu tenho várias variantes genéticas, né? E ele demonstra que se eu tenho algum polimorfismo, ou seja, alguma alteração nessas variantes, eu posso ter uma não atuação efetiva desse receptor. Então, ele não se ligar à vitamina D, ou ele não atuar de forma correta, que isso pode estar prejudicando a sua ação, né? E ele associa a presença desse polimorfismo a algumas condições, né? Como nascimento prematuro, diabetes gestacional, influência do peso ao nascer, também pode estar associado. Então, por isso que é importante a gente entender a complexidade quando a gente pensa em suplementar a vitamina D, porque a gente não tem só essa parte, a gente tem também, além da questão dos fatores de risco, o fator mesmo genético, né, que vai também estar interferindo. Pensando em alguns estudos, né, esse estudo aqui especificamente, ele trouxe falando sobre o papel da associação da vitamina D associado à adiposidade abdominal nos bebês. Então, foi um estudo bem interessante, feito com 292 pares, né, de mães e bebês, que eles avaliaram essas mães no final da gestação, e nos bebês eles fizeram o estudo de ressonância magnética. Então, foi um estudo de associação, né? Eles viram os níveis que essa mãe tinha de vitamina D associado à gordura abdominal, né? Essa gordura adiposa. E eles estudaram a gordura que era associada à gordura visceral, que a gente sabe que não é uma gordura saudável, né? Então, o que é que eles demonstraram nesse estudo, né? Eles viram que as mães que tinham níveis inadequados de vitamina D, eles tiveram maior volume dessa gordura, essa gordura que ele botou uma gordura mais superficial, uma gordura mais profunda, que é aquela que se assemelha à gordura visceral. Esses bebês tinham maior gordura, maior tecido adiposo a nível de abdômen, comparados àqueles bebês de mães que nasceram com os níveis adequados de vitamina D. Né? Então, eles mostram a possível associação dos níveis de vitamina D com a homeostase da glicose, né? Trazendo o papel também da deficiência da vitamina D no diabetes gestacional, né? E essas possíveis consequências aí no feto. Né? Então, ele mostrando também o seu papel no desenvolvimento fetal e na sua composição corporal. Esse outro estudo, ele trouxe um pouquinho sobre o papel da vitamina D no neurodesenvolvimento, então também foi um estudo de revisão. Nesses estudos, eles avaliaram, né, em diversas idades, tanto eles avaliaram QI, quanto eles avaliaram o comportamento e a questão cognitiva dessas crianças. Também foram estudos de associação, né? A gente precisa de mais evidências que tragam estudos suplementando para ver realmente esse efeito, né? Até o momento a gente tem estudos mais que associam esses níveis baixos a essas condições, que a gente sabe que pode ter alguns fatores que podem interferir nisso, né? E ele mostrou que a vitamina D, ela vai atuar no desenvolvimento do cérebro e no desenvolvimento cognitivo e no comportamento da prole, daquelas crianças que tinham níveis, as mães tinham níveis melhores de vitamina D, isso se comportou de forma diferente. Né? Então, ele mostrou que as mulheres que tinham níveis adequados de vitamina D, os bebês tinham maior QI, melhor comportamento cognitivo, mostrando aí o seu papel neurológico, porque, como a gente viu, a gente também tem receptores de vitamina D que vai atuar tanto no desenvolvimento neurológico, quanto na sua ação, mesmo na sua atuação. Né? Então, mais uma vez, a gente falando aí, voltando para a programação fetal, né, que a vitamina D também vai estar atuando. Existem alguns estudos também já mostrando a relação com o TEA, né, o transtorno do espectro autista. Então, eu trouxe aqui o resumo de alguns estudos. Também são estudos de associação. A gente não tem ainda estudos de suplementação mostrando esse efeito, né, numa redução, mas sim estudos mostrando que mulheres que engravidaram no primeiro trimestre com baixos níveis de vitamina D tiveram risco maior de ter crianças com transtorno do espectro autista a longo prazo. Esse outro estudo também mostrou esse efeito, né, e que níveis baixos de vitamina D estavam associados aí ao longo da infância a um risco maior do transtorno do espectro autista.
Esse estudo mais recente é um estudo de 2020. Ele falou também, trouxe também sobre os níveis de vitamina D afetando aí, aumentando o risco de crianças com autismo, né? Foi uma revisão sistemática. E o que é que eles observaram nesse estudo, né? Que a gente sabe que a etiologia ainda, né, do TEA não é totalmente compreendida, mas a gente sabe da importância hoje desse papel e desse desenvolvimento neurológico na gestação associado a esses problemas que a gente tem, né, como a TEA. Então, a revisão, ela trouxe, né, que existem dados consistentes em relação à hipótese de que baixos níveis de vitamina D podem contribuir para o desenvolvimento do autismo, demonstrando também que o calcitriol, que é um 25-hidroxil, a formativa da vitamina D, ela pode ser utilizada para avaliar o papel na neuroinflamação, que é um dos fatores, né, que pode causar a UTEA, mas que os estudos ainda são, em maioria, observacionais, a gente não tem estudos com suplementação a longo prazo, para a gente ter realmente um fator, um estudo de intervenção, que a gente tenha essa comprovação, né? E nesse estudo é interessante que eles já sugerem que as gestantes, elas mantenham para que haja uma prevenção e uma atuação ideal da vitamina D de níveis de pelo menos 40 nanogramas por ml. Então, a gente já vai pensar aí em níveis ideais e não em níveis de valores de referência. Eu trouxe para vocês os valores de referência, mas os estudos hoje, eles trazem muito mais sobre níveis ótimos de atuação dessa vitamina D, né? E eles sugerem a ingestão de pelo menos 4.000 unidades de vitamina D por dia para que a gente tenha um efeito aí protetivo, certo? Também que a gente vai ver que essa dosagem ainda não tem um consenso, né, na literatura. Pensando em outras condições, como eu falei, existe uma associação da vitamina D com a diabetes gestacional, uma vez que a gente tem a presença desses receptores nas células beta-pancreáticas, né, que vai regular toda a sua ação de liberação de insulina e a homeostase da glicose. Então, a tolerância à glicose, ela vai ser influenciada pela secreção e sensibilidade à insulina, e a vitamina D vai ter um papel importante nisso. Alguns estudos mais recentes também associando a deficiência da vitamina D na síndrome hipertensiva e na prevenção da pré-eclâmpsia, né? Não se tem ainda a causa, de que forma ela pode atuar de preventiva, né? Acredita-se pela sua ação na homeostase do cálcio, que a gente sabe que vai ter esse papel na absorção do cálcio intestinal, e a gente já tem estudos, inclusive revisões, uma revisão sistemática mostrando o papel do cálcio na prevenção da pré-eclâmpsia, né, pela sua atuação aí na questão da vasoconstricção. Então, a vitamina D também pode estar atuando junto desse papel. E pensando no seu efeito, né, da infecção urinária, a vitamina D ela vai induzir a expressão de proteínas que são antibacterianas, então agindo no seu efeito aí imunomodulador, anti-inflamatório, né, e aumentando a morte dessas bactérias de diversos tecidos. Então, mostrando aí qual seria a sua atuação na prevenção, né, de uma infecção urinária. Em relação às dosagens de vitamina D, o que é que a gente tem de recomendação? Né? A gente também não tem um consenso, eu trouxe aqui para vocês o departamento ósseo e mineral, que é o que normalmente se utiliza, inclusive no laboratório. Eles consideram acima de 20 nanogramas por ml o desejável para uma população saudável, entre 30 e 60, ou seja, acima de 30, para aqueles indivíduos que são do grupo de risco, que as gestantes estão dentro, né? Então, o valor de referência seria em torno de 30, tá? Mas aí vem um questionamento, né? Será que essa concentração seria a concentração ideal, pensando em todas as demandas que a gente tem da gestação, em todos os fatores que eu falei para vocês, presença de polimorfismo, né? Então, hoje os estudos questionam muito sobre esse valor, né, de referência e já incentiva realmente valores ideais de vitamina D para que se tenha uma otimização e uma atuação ótima dessa vitamina D no seu metabolismo, nas suas ações que são tão importantes na gestação. Em relação às dosagens de recomendação que a gente tem na gestação, também não temos um consenso na literatura, a gente tem várias recomendações,
Eu trouxe aqui as principais, né, da Organização Mundial de Saúde, do Institute of Medicine, da Endocrine Society, então vai variar bastante de acordo com a instituição, mas os estudos hoje mesmo, eles questionam essa dosagem, né, de 600 unidades que normalmente se utiliza, por exemplo, pela IOM, em relação ao seu papel e nesse momento da gestação, principalmente pensando nas mulheres deficientes, que já possuem deficiência, né? Pelas DRIs, na nossa recomendação, a gente vai variar a RDA de 600 e a UL até 4.000 I, né? Então, recentemente, esse ano, nosso conselho autorizou a utilização de agentes de nutrientes até o L, então a gente pode escrever até aí 4.000 unidades por dia. O que é que os estudos mostram, né? Não existe um consenso em relação a esses níveis ótimos, né? Eu trouxe esse estudo também, que é um estudo bem interessante de revisão, que ele considera para uma gestação saudável um mínimo de 40 a 60 nanogramas por ml, né? Já vi estudos também trazendo entre 60 e 80, então um consenso que seria que o valor ideal, ou seja, nível ótimo sanguíneo para aquela gestante, tem essa atuação no mínimo de 40 nanogramas por ml. Em relação à quantidade, né, de ingestão, esse estudo também bem interessante, também de revisão, ele demonstra que grupos de risco, né, que possuem uma alta prevalência de hipovitaminose D, como no caso da gestação, a recomendação da suplementação vai até em torno de 4.000 unidades por dia. A maioria dos estudos que a gente vai ver, eles variam entre 2 a 4.000 unidades, embora alguns trazem até 10.000 unidades de forma segura, né? Toxicidade começou a ser demonstrada a partir de 20.000 unidades por dia, mas também isso não é consensual. Então, nesse estudo aqui também, é um estudo também recente, que ele falou um pouquinho sobre o papel da vitamina D no sistema de gestação e reprodutivo. Ele trouxe esse questionamento e eu até quis colocar o texto para mostrar para vocês. Então, ele mostrou aqui que a ingestão oral recomendada, em torno de 200 a 600 unidades, né, para adultos, ele conflita com os resultados que a gente tem recentes da importância e da necessidade dessa ingestão, e eles referem a ingestão mínima de 4.000 unidades diárias para aumentar os níveis sérios de vitamina D dentro de 2 a 3 meses, que é o que normalmente a gente espera esse aumento, tá? E eles mostram que essa ingestão de 600 unidades, elas são consideradas inadequadas pensando na prevenção dessa deficiência na gravidez, especialmente em mulheres que já têm deficiência ou que têm algum fator de risco, né? Ele fala aqui da questão da limitação da exposição solar, né? Que agora com essa pandemia, eu acho que a gente aumentou mesmo essa quantidade, né? E a suplementação, ela é benéfica, né? Existe muito essa questão, essa dosagem, né? A gente não tem um consenso de dosagem, tá, gente? Mas a gente já tem algumas revisões, alguns estudos específicos que falam sobre a suplementação. Então, essa revisão que foi feita na Cochrane, ela trouxe uma meta-análise de vários ensaios, essa de 2016, mostrando o possível papel que ela conseguiu comprovar pelos estudos seria na redução do risco da pré-eclâmpsia, tá? E ela também trouxe que ao aumento da vitamina D, quando a gente pensa numa suplementação, para cada 40 unidades que são suplementadas, espera-se aumento de 1,2 nanomol ou 0,9 nanogramas por ml. Se a gente for colocar isso para cada 1.000 unidades, seria um aumento de 10 a 12 nanogramas por ml aí nos próximos 2 ou 3 meses, né? Lembrando que isso é uma recomendação geral e que a gente não sabe se aquela paciente tem variantes genéticas, é uma ideia, a gente vai ver como é que essa gestante ela vai estar respondendo. Esse outro estudo aqui também, da James Pediatrics, né, foi uma meta-análise em 2018, com 24 estudos envolvendo um N de mais de 5.000. Ele demonstrou, né, que a suplementação de vitamina D durante a gestação está associada com uma redução do risco do peso o bebê pequeno para a idade gestacional e melhora do crescimento infantil sem risco da mortalidade, né? E sugerem uma suplementação em média de 2.000 unidades por dia durante a gestação, reduzindo aí o risco de mortalidade fetal neonatal. E lembrando aí dessa questão
pequeno para a idade gestacional é a atuação da vitamina D também na função placentária, na passagem de glicose, nessa homeostase que vai acontecer. A própria Federação Brasileira de Associação de Ginecologia e Obstetrícia, ele traz no documento dele também falando e questionando essas dosagens baixas, né, de 400 a 600 unidades por dia, e mostra que grande parte dos especialistas concordam que 1.000 a 2.000 unidades são seguras, e quando há deficiência dessa vitamina, ou seja, as mulheres que já apresentam deficiência, a recomendação passa a ser entre 4 a 6.000, embora a dosagem segura varia de 4 até 10.000 unidades por dia, não foi demonstrado nos estudos nenhuma alteração ou sinais de toxicidade ou alteração fetal. E mais recentemente, uma revisão agora de 2019, também da Cochrane, né, falando sobre a suplementação da vitamina D na gestação, ele demonstrou que a suplementação de mulheres gestantes, né, pode prevenir o risco do diabetes gestacional. Então, lógico, ele avaliou várias condições, na pré-eclâmpsia, e todas aquelas que eu falei para vocês, mas os estudos ainda não foram suficientes para demonstrar realmente um efeito, uma causa e efeito que a gente pudesse confirmar, né? A gente tem estudos que trazem hipóteses que são positivas, mas ainda precisa de mais estudos para a gente chegar nesse consenso. E o que ele trouxe aí como um olhar assim, diferenciado, que a gente tem realmente estudos já mostrando isso, é o papel da vitamina D, né, na homeostase da atuação da insulina, da glicose, atuando aí, podendo reduzir, né, o risco do diabetes gestacional. Então, mostrando o papel da suplementação nessa prevenção aí do diabetes, tá? E eles também demonstram que suplementação de vitamina D em doses de 6.000 a 4.000 parece ser seguras também durante a gestação e não mostrou alterações de toxicidade ou alterações fetais, demonstrando nessa dosagem aí como segura. E como a gente vai prescrever essa vitamina D, né? Então, a gente chegou, falou sobre tudo isso, o que é que a gente vai observar na hora da prescrição? Então, como a gente vê, a gente não tem ainda valores ideais no mínimo 40 a gente trabalha. A dosagem, ela vai depender muito do indivíduo, você precisa avaliar, né, todos os fatores, como é que foi feito esse período pré-natal, quais são os níveis que essa gestante está, ela tem outra condição, ela já é diabética, já tem hipertensão, tem obesidade, então tudo isso a gente vai pesar na hora de uma suplementação, tá? Aqui eu trouxe só de forma resumida do que a gente vai pensar na hora da prescrição da vitamina D. Então, é importante que ela seja feita em veículo oleoso, ou, né, consumida junto do veículo oleoso. Em relação aos horários, a gente tem uma fala diferente em alguns estudos, né? Se falavam pela manhã, mas eu assisti uma aula recentemente que já vem que mostrou um estudo demonstrando que por volta, talvez próximo do almoço, né, que seria por volta de meio-dia, os receptores da vitamina D estariam mais ativos para receber, né? Então, talvez no período do almoço fosse melhor, mas ainda fica nesse período da manhã, né? A gente não tem ainda um padrão, um consenso. Mas a gente sabe que por ela ser uma vitamina lipossolúvel, né? Você prescrever em veículo oleoso, a gente vai melhorar essa absorção. Ficou errado aqui vitamina D2, mas a dosagem vai até 4.000 unidades, e o que vai variar, né? A gente, como nutricionista, pode prescrever até 4.000, e essa quantidade que eu vou prescrever de vitamina D vai depender dos níveis que essa gestante chegou para você, né? Então, se é uma forma preventiva, ela já está nos níveis ideais, eu vou colocar para a gente chegar nos níveis ótimos, ou uma gestante que está deficiente, certo? A suplementação sempre a gente vai fazer em vitamina D3, os estudos já demonstram que o formato, né, do colocalciferol, ele é mais efetivo na suplementação, em refletir nos níveis de vitamina D sanguíneos, então a gente vai suplementar sempre em vitamina D3, tá? Os níveis ideais variam no mínimo entre 40 e 60, embora alguns estudos vão falar 60, 80, né? E lembrar que a gente normalmente prescreve em unidades internacionais, então a gente lembrar de converter, né, de microgramas para unidades internacionais também é importante na hora da nossa prescrição. E por último, né, deixar o recadinho para vocês,
que mães saudáveis têm filhos saudáveis, isso reflete em toda a vida. Então, lógico que hoje eu falei sobre a vitamina D, mas nós temos diversos outros nutrientes que vão atuar, inclusive pensando na vitamina D, a gente vai ter alguns nutrientes que vão atuar aí junto, né, no seu metabolismo. A gente trouxe ênfase nele no seu papel, mas a gestação ela precisa ser saudável como um todo, e a gente precisa, de fato, suplementar. Então, a suplementação na gestação ela é necessária, mesmo que a gente tenha uma alimentação muito boa, né? Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido compartilhar um pouquinho com vocês sobre a vitamina D. Esse é o meu contato pessoal, para caso tenha alguma dúvida, algo que vocês queiram, né, após aqui. Esse também é meu Instagram, lá vocês podem acompanhar meu trabalho, tá? E eu fico à disposição. Carol? Deixa eu falar aqui com a Carol. Não sei se eu dou pause. Oi, Dai. Oi. Tudo certo? Boa noite, gente. Só estão escutando a minha voz, mas, Dai, queria te agradecer, foi lindo. Também queria falar, né, que a Dai está com um super curso de diabetes na gestacional, muito legal. E vai entrar agora também na Black Friday, né? E que com certeza vai trazer muitos benefícios aí para a conduta nutricional também do nutricionista. Sim, Obrigada, o curso está muito bacana de diabetes, então eu trouxe bem relacionado à minha prática, a gente sabe que aumentou, a gente tem um aumento, né, dessa demanda que tem chegado no consultório, e o curso ele vai trazer muito mesmo essa parte prática de atuação profissional, né, de como a gente pode gerenciar, e a vitamina D é uma pontinha só de várias outras coisas que a gente pode atuar. Hoje, graças a Deus, 98% das minhas gestantes a gente consegue conduzir e controlar o diabetes aí só com alimentação, né, e com as suplementações necessárias. Eu disse que ia falar 30 minutos, mas sempre falo mais, tá vendo que jeito não, Carol, eu falo demais. Então tá bom, gente, uma ótima noite para todo mundo. Boa noite, Dai. A gente já se fala aqui, vou tirar do streaming. Tchau, gente, foi um prazer, boa noite.